Bem, estamos aqui em mais um episódio do Talk Bonja Podcast. Meu nome é Carlos da Costa. Eu sou Maninho Stenberg. Nos trabalhos técnicos nós temos Idel Brando, não é isso? E hoje a gente vai a gente vai conversar com o professor Jerônimo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Então, é uma honra estar aqui para poder falar um pouco sobre tantas questões que vocês vão estar trazendo aí para a gente. Exatamente, vamos abordar, mas primeiro um detalhe muito interessante, que temos aqui dois ex-alunos do professor Jerônimo, né? Duas pessoas que deu trabalho. Deu trabalho. Bem, primeiro a gente começa falando sobre a sua carreira, né? Como começou a sua carreira? A gente nota que tem uma atuação por muitos anos aqui, no caso na cidade de Bom Jardim, não é isso? Isso. Bem, eu comecei a atuar como professor ainda no ano de 2003, só que como estagiário ainda. Como professor efetivo do Estado foi a partir de 2005. Então, efetivo, eu comecei trabalhando em uma escola em Dois Irmãos, lá no Recife. Depois pedi a transferência aqui a remoção aqui para o município de Bom Jardim. Trabalhei 2 anos aqui em Bom Jardim, passei no concurso, fui para Recife, depois pedi remoção para cá. Desde 2005 até hoje, estamos aí atuando na educação como professor de História, que é uma área que eu amo, né? Gosto muito de trabalhar com essa área, gosto muito de sala de aula, apesar de atualmente não estar atuando em sala de aula, pois estou no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado de Pernambuco, o SINTEP. Hoje eu integro a direção estadual deste sindicato, representando professores, professoras e, assim, todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação, porque o SINTEP, ele não é uma representação só dos professores do Estado, mas também de analistas e administrativos, que são trabalhadores da educação. Então, faz alguns anos que a gente estamos no primeiro mandato, inclusive estamos em período eleitoral para eleger a nova chapa que vai assumir o SINTEP, a direção do SINTEP. E nesse sentido, eu estou candidato à reeleição. E já aproveito aqui o momento para pedir o voto de quem é trabalhador, trabalhadora em educação, sócio do SINTEP, o voto na chapa 1. A eleição vai acontecer no dia 22 e 23 de novembro, certo? Serão 3 votos. Tem a chapa estadual, a regional, que é a regional aqui do Vale do Capibaribe, e temos o Conselho Fiscal. Pedimos o voto fechado na chapa 1. Chapa 1 para a direção estadual, chapa 1 para a regional aqui do Vale do Capibaribe e chapa 1 para o Conselho Fiscal. Onde fica esse sindicato? A sede principal, ela se situa no Recife. Agora, não é somente a sede, nós temos as regionais. Onde existe uma GRE, uma GRE do Estado, existe também uma regional do SINTEP para estar acompanhando os trabalhadores e trabalhadoras em educação daquela regional e representando naquela localidade. Então, por exemplo, aqui em nossa região, a Regional Vale do Capibaribe se situa em Limoeiro, que é onde também se situa a Gerência Regional de Educação. Entendi. Interessante. Estamos diante de um professor de História, que conhece muito sobre História, e eu acho que é o caminho onde a gente vai pautar aqui, né? Uhum. Bem, pode seguir. Mas assim, antes, né, a gente pode falar um pouco mais para frente do SINTEP, a gente vai falar também de umas questões de história, mas assim, ainda na questão de ser professor, sempre foi uma vontade desde criança, como é que foi? Na realidade, quando eu era... E a escolha também de História, né? Quando eu era criança e que me perguntavam o que é que você vai ser quando crescer, eu dizia que queria ser pesquisador. Cheguei ao ensino médio, fiz o vestibular na época para História, porque me interessava bastante pela área de História. E aí o que é que acontece? Comecei a cursar ali na UPE, em Nazaré da Mata, pensando em fazer História para trabalhar a pesquisa na área. Só que à medida em que eu fui fazendo o curso, eu fui me apaixonando pela docência. À medida que eu fui trabalhando com os autores,
eu fui me apaixonando pela docência antes de ser docente. Quando cheguei em sala de aula, aquele choque, a diferença entre a teoria e a prática. Mas, de toda forma, comecei a me apegar a essa profissão. E hoje, eu não me vejo em outra profissão. Hoje eu me vejo como professor e gosto bastante dessa profissão. Gosto bastante de sala de aula, gosto bastante de lecionar a disciplina História. Professor, o seu primeiro contato na sala de aula foi municipal ou estadual? Escolas? Estadual. Desde o início, estadual. Estadual geralmente tem muito aluno em sala de aula, né? Tem. E como é principalmente de uns tempos para cá. Como é que faz para prender a atenção do pessoal para a história? Porque já é um assunto assim que não é tão atrativo. É encantador, né? Quando você está acompanhando a história é encantador. Mas não é tão atrativo. Quando fala hoje tem aula de história, aí todo mundo pensa, eita, tenho que decorar, né? Que é a história de decoreba. Qual a técnica assim que o senhor usou em prática para poder prender esses alunos, a atenção desses alunos? Bem, é como você colocou, tem que se tornar algo atrativo. Então, como tornar a história atrativa? Esse é o desafio que nós temos no cotidiano de sala de aula. Tornar a nossa disciplina algo atrativo, algo atraente para o jovem, para a jovem. Não é? Agora, uma coisa que você colocou, que é a questão de decorar. Isso é uma questão que precisa ser superada, e eu acredito que em grande medida foi superada nas aulas de história dos professores e professoras, porque quando estamos na nossa formação docente, esse é um ponto que é bastante colocado, que a aula de história, assim como qualquer outra, não deve ser uma aula para a gente decorar datas, nomes de personagens, acontecimentos, não. Ali nós temos uma dinâmica diferente. Nós temos que trabalhar com a ideia de que a história ela faz parte das nossas vidas hoje. Porque, por exemplo, a gente está no presente, mas o que a gente vivencia hoje, em grande medida, vem do passado. Porque, por exemplo, a gente pode se fazer algumas perguntas. Por que a gente fala português no Brasil? A resposta a gente vai encontrar na história. Por que é que a gente tem determinados hábitos culturais? Vamos encontrar a resposta na história. Por que é que nós temos uma organização política da forma que temos? Por que gostamos do que gostamos? Questão de gosto. Por que a nossa sociedade tem determinados gostos? A gente diz, não, gosto é questão pessoal. Concordo, mas é também uma questão histórica. Digamos que tivéssemos nascido em outro tempo. Seria influência, né? Será que teríamos os mesmos gostos que temos? Será que teríamos as mesmas profissões que temos? Então somos sujeitos da história, porque nós fazemos história no dia a dia. Estamos fazendo história todos os dias. Havia uma concepção equivocada que foi muito predominante no século XIX, onde acreditava-se que os sujeitos da história eram os grandes personagens. Reis, imperadores, papas, generais. Era uma concepção equivocada por quê? Porque não são os grandes personagens sozinhos que fazem a história. Todos nós fazemos a história. Tem até um poema do Bertolt Brecht que trata perguntas de um trabalhador que lê. E ele indaga nesse poema de diversas maneiras. Quem construiu Tebas, a cidade das 7 portas? No livro estão o nome dos reis. Foram eles que carregaram as pedras? Né? E são várias indagações como essas. Então, nós construímos história todo dia. E é interessante demonstrar que no nosso presente, no nosso cotidiano, nós temos a história presente no nosso dia a dia. Agora, assim, ainda nesse tempo, nesse tema, tem uma questão muito interessante que é sobre a questão do revisionismo, né? Então, a história que se ensinava nos anos 70, a história que se ensinava nos anos 80, não é a mesma coisa do que se ensinava nos anos 2000, do que se ensina agora. Como é que os professores, eles lidam com essa questão? Porque, assim, antigamente tinha-se uma história até mais problemática na questão de ser até mais racista. Tem toda uma questão, né, que envolve como se ensinava história, né?
Havia concepções de história equivocadas, que foram, tendo esses equívocos, superados ao longo do tempo, a partir de novas pesquisas que foram realizadas. Porque não é assim, a gente tem uma história, aquela ali cai e vai ser substituída por outra completamente diferente. Não. É uma construção. É uma construção. Então, o que foi construído antes tem importância para o que vai sendo construído ao longo do tempo, até chegarmos ao presente. Agora, a gente tem escolas historiográficas, não é? Existem vários pensadores da história, vários historiadores que construíram linhas de pensamento histórico ao longo do tempo que foram sendo superadas por outras linhas de pensamento, não é? Então, hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma grande influência da escola dos análises, não é? Mas em outros momentos a gente teve influência de outras escolas historiográficas, como por exemplo do positivismo. A gente teve um tempo em que o positivismo era muito forte aqui no Brasil. E além das diferentes escolas historiográficas e das mudanças ao longo do tempo que as pessoas vão construindo sobre o olhar histórico, nós temos também a influência do próprio contexto social. Porque a história não é algo desvinculado do contexto social. Ela é construída socialmente. Os historiadores vivem em sociedade. Então, por exemplo, a gente há alguns anos atrás vivenciava a ditadura civil-militar no Brasil. Não havia história nas escolas. A história foi substituída por uma disciplina chamada Estudos Sociais, que era uma disciplina que visava trazer, como foi falado no início, mais decorar datas, nomes, personagens, e não essa criticidade que nós tentamos trabalhar com a história hoje. Porque hoje nós tentamos criticizar as coisas, os elementos sociais, através do estudo da história. Então, quando nós utilizamos a história, não é para falar sobre o passado, é principalmente para a gente entender o presente. Eu vou falar até uma coisa polêmica aqui. A gente que é historiador costuma dizer que o passado não existe. O passado não existe. Como assim? O passado existiu. Ele não existe mais. Então, quando a gente vai realizar uma pesquisa historiográfica, por exemplo, a gente não tem, como nas ciências naturais, um laboratório para fazer experiências. Não existe o passado. O passado, ele passou. Ele é algo que foi. Ficou não no é passado. Algo que é. É algo que é presente no nosso presente através daquilo que ficou, não é? Mas o passado não existe, ele existiu. Interessante. E aí? E assim, sobre a questão da escrita, né, da história, como é que falou da metodologia, assim, mas existe uma metodologia para você dizer como as coisas aconteceram, como é que funciona isso? Ok, inclusive a gente tem aqui um livro que trata da metodologia da pesquisa no ensino de história. Esse livro, eu sou um dos organizadores, também escrevi um dos capítulos dele, ele se chama Encruzilhadas da Pesquisa no Ensino de História. Eu vou deixar aqui para vocês, certo? E a gente discute essa questão da metodologia no ensino de história. Qual o método? Como a gente faz para desenvolver uma pesquisa na área de história? E o capítulo que eu escrevi nesse livro, eu trato da minha dissertação de mestrado, onde eu falei sobre o uso de biografias na sala de aula no ensino médio, certo? E assim, o método que a gente vai discutir é como trabalhar temas e áreas que estão em intersecção, como uma encruzilhada, porque a história é uma área do conhecimento e a educação é uma área do conhecimento e uma prática social. Então, como a gente trabalhar uma área do conhecimento junto a essa prática social e criar um método de pesquisa para entendermos, né, como fazer com a história na sala de aula para produzir determinados efeitos, permitir determinadas críticas a partir de processos de pesquisa que a gente desenvolve. Então, esse livro aí, não apenas eu, mas também temos vários outros professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras. Luiz Adriano. Isso, que são organizadores Alves. Também. Juliana Alves foi a minha orientadora, também organizadora do livro. Silvio Ricardo. Isso, são todos organizadores e organizadoras. Além desses, tem outros e outras autoras,
porque isso é uma coisa que eu não falei no início. Eu tinha o sonho de ser pesquisador e hoje eu pesquiso. Eu sou professor e pesquisador. Isso aí foi fruto de uma pesquisa, né? No caso, para quem é destinado esse livro? Esse livro é destinado principalmente para estudantes dos cursos de História, que pretendem desenvolver pesquisas na historiografia, dentro da história. Que no caso tem essas duas vertentes, né? Você pode ser professor, mas também pode ser historiador. E pode ser as Isso. duas coisas, né? Veja, tem a licenciatura, onde você se forma para ser professor, e tem o bacharelado, que é a formação específica para ser pesquisador. Eu sou licenciado, ou seja, eu fiz a licenciatura para ser professor. Mas, após a licenciatura, eu fui fazendo algumas pós-graduações. Fiz pós-graduação no ensino de História na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Fiz pós-graduação na História do Nordeste do Brasil na Universidade Católica de Pernambuco. Fiz o mestrado, o Prof. História, na Universidade Federal de Pernambuco. E à medida em que a gente vai fazendo a pós-graduação, mestrado, nós vamos desenvolvendo pesquisas sobre temas vinculados à nossa área do conhecimento, que é a história. Assim, inclusive a gente trouxe o pastor Hélio aqui, que contou um pouco da história dos batistas, e ele trouxe, no caso, usou a sua monografia, né? Para falar um pouco daquela... Que foi fruto de uma pesquisa, né? Exatamente. Exatamente. Como é que foi a construção daquela monografia? Aquela monografia, ela seguiu um método, principalmente documental. Como assim documental? A gente foi em busca de documentos que tratassem desse tema relacionados ao período. Então, eu pesquisei bastante no arquivo público, ali em Recife, jornais da época, certo? Mas além de jornais da época, como documentos primários, a gente também fez uma ampla pesquisa na biblioteca do Seminário Batista, ali na Rua do Padre Inglês, próximo à Conde da Boa Vista. Lá tem uma biblioteca enorme e a gente trabalhou com vários livros de lá, em especial com um livro do Salomão Ginsburg, que em sua autobiografia, Um Judeu Errante no Brasil, ele traz elementos desses acontecimentos que ocorreram em Bom Jardim por volta do ano de 1900, finalzinho do século XIX, início do século XX. Professor, mas quando você chega nessa biblioteca para pesquisar, porque ela deve ter muitos volumes de livros. Como é que acha sobre determinado assunto? Geralmente tem a pessoa que é responsável pela biblioteca, o bibliotecário, a bibliotecária, e aí a gente vai se informar com a pessoa antes de saber para qual setor a gente vai se dirigir, dentro de uma determinada perspectiva teórica. Por exemplo, a gente quer pesquisar algo específico. Onde é que a gente vai encontrar esse material? A gente tem que ir em busca da pessoa, para que ela nos indique em que área a gente vai ter acesso àquela documentação ou aquele material bibliográfico, que no caso são os livros. Hoje, porém, as coisas estão um pouquinho mais modernas, então as pesquisas são predominantemente através das redes, né? Então existe muito material que está microfilmado na internet, muitos livros que estão em PDF na internet. Quando eu comecei, ainda isso estava muito incipiente, muito inicial. Hoje, a gente já tem uma metodologia mais voltada para a internet mesmo. O que a gente não encontra na internet é que a gente vai em busca nos locais onde a gente pode ter esse acesso. Por exemplo, eu tive uma segunda monografia que eu também pesquisei jornais de época, inclusive mais antigos do que esses sobre a perseguição aos batistas aqui em Bom Jardim. Foram jornais de 1846, meados do século XIX. Aqui foi 1900, não foi? Mais Foi. ou menos. E eu tive acesso a esse material através da internet. Tudo microfilmado. Jornais da época microfilmados. Já estava tudo disponível. Já. Isso. Porque se não fizer isso, eles se deterioram, acabam se perdendo, né, com o tempo. De fato, quando eu fiz essa pesquisa no arquivo público, já tinha muito material deteriorado. Então é essencial que hajam essas microfilmagens para que esse material ele permaneça. Agora, assim, tem essa monografia, né, dos batistas. Tem alguma outra pesquisa que fez sobre a questão de Bom Jardim? Não.
sobre os batistas em Bom Jardim, eu acredito que essa foi a única, essa que o pastor apresentou aqui a vocês. Eu acho muito interessante porque a questão de... Tem muitas histórias em Bom Jardim que a gente acaba não sabendo, né? Conhecendo. Mesmo com a sua monografia, eu desconhecia essa história dos batistas. Agora, assim, o senhor pensando como conhecimento que é passado de pai para filho, de vó para filho, né? Como que essa história dos batistas não ainda está rolando hoje, né? Porque, assim, foi um tema muito forte para a época. Isso. No caso, você traz aí a questão da memória. Porque quando a gente vai trabalhar com questões do passado, a gente tem a história, temos também a memória. Essa questão de passar de pai para filho, as coisas que vão se contando, aí nós trabalhamos com um conceito muito importante para a história, inclusive, que é a memória social que vai sendo passada, né? Quando nós trabalhamos com a história, além dos relatos relacionados à memória, de testemunhas, muitas vezes quando são fatos mais recentes, nós lidamos também com documentos primários, com autobiografias, com alguém que relatou, algum cronista. Então, as fontes para o estudo da história hoje são muito diversificadas. Uma foto pode ser uma fonte para o estudo da história. É uma fonte imagética. Nós, através daquela imagem, podemos inferir, podemos ter informações sobre aquele período. Temos os documentos escritos, temos quadros pintados e relatos orais. Então, tudo que a gente pode ter acesso, que foi produzido no passado e está relacionado a um determinado tema, pode ser utilizado como fonte para o estudo da história. Então, a gente pode até dizer que o paradigma da história enquanto um conhecimento é diferente, por exemplo, da maioria das ciências. A maioria das ciências, elas trabalham com um paradigma galileano, que é o método de Galileu Galilei, método da observação, da experiência, mas como o passado não existe, a gente tem como experienciar ele aqui e agora. Como é que a gente pesquisa um negócio que não existe? E agora? Que existiu, mas não existe mais. Aí é um outro paradigma. Um historiador italiano chamado Carlo Ginzburg, ele vai trabalhar a questão do método ou paradigma indiciário, que para ele é um dos paradigmas para o estudo da história. O que seria esse paradigma indiciário? O paradigma indiciário é o paradigma em que a gente trabalha através dos indícios deixados sobre um determinado tema, sobre uma determinada questão. E ele vai comparar esse trabalho do historiador, por exemplo, com o trabalho do detetive. O detetive, para descobrir um determinado fato, ele vai trabalhar com indícios. A perícia vai trabalhar com indícios. Mas também a própria medicina. Quando o médico ele vai examinar um paciente, ele vai atrás dos primeiros indícios que se chamam sintomas, né? Então, o paradigma do conhecimento histórico é um paradigma indiciário, segundo Carlo Ginzburg. E concordo com ele. Nós temos realmente que ir atrás dos indícios. E esses indícios, eles são as fontes para o estudo da história. Interessante. Sobre essa questão ainda de escrever sobre história. Quando dois historiadores eles escrevem sobre um fato, qual é tido como mais quando as histórias elas não batem? Como é que se decide qual tá melhor, qual não tá? Porque ao longo da história, várias pessoas vão escrevendo sobre os acontecimentos, né? O tal ponto de vista, né? São as narrativas históricas, não é? A gente vai trabalhar com o conceito de veracidade, de verossimilhança. Qual o conteúdo que mais se aproxima do objeto de estudo pesquisado por aqueles historiadores? Agora, é óbvio que um livro de história escrito por um determinado tema há 60 anos atrás, ele vai ser trabalhado com um método que muitas vezes hoje é diferenciado, né? Porque, como eu disse a vocês, existem escolas historiográficas que vão se sucedendo ao longo do tempo. E aí, no caso, a forma com a qual se escrevia história lá no século XIX, daquela maneira mais positivista,
daquela maneira mais factual, já não é mais a forma com a qual nós escrevemos hoje. Agora, a gente pode dizer que algum daqueles materiais não é verdadeiro? Não. A gente vai dizer que são pontos específicos sobre um determinado assunto. Nesse caso, não existe um certo e nem aquele errado. Existe o errado se for algo que não esteja relacionado à história propriamente dita. Por exemplo, tem um historiador chamado Eric Hobsbawm, que é um historiador que eu gosto bastante também, que ele trata disso. E ele diz o seguinte: a gente não pode dizer que lá na Idade Antiga, Cartago ganhou de Roma nas Guerras Púnicas, porque é mentira. Quem ganhou as Guerras Púnicas foi Roma. Então, nenhum historiador vai escrever que Cartago ganhou as Guerras Púnicas, porque o que é revelado pelos indícios é que os romanos venceram aquelas guerras. Aí a gente já entra em outro ponto que tem a ideia de que a história é dos vencedores, não é? Então, isso já não influencia na questão de será que realmente os fatos foram daquela forma? Não tem isso, né? Olha, os fatos, eles aconteceram de determinada maneira. E as pessoas que vivenciaram os fatos na época, elas mesmas não vão ter consenso entre elas. Por exemplo, vamos imaginar aqui um jogo de futebol que aconteceu há alguns dias atrás. A visão que o jogador vai ter daqueles fatos não é a mesma visão que o torcedor vai ter. O torcedor de um time não vai ter a visão que o torcedor do outro time vai ter, que já vai ser diferente da visão do árbitro daquele jogo. A gente pode utilizar isso, por exemplo, para os fatos históricos. As pessoas que vivenciam fatos históricos, elas não têm a mesma opinião sobre aqueles fatos, não. Então, qual é o trabalho do historiador? É desenvolver a narrativa histórica a partir dos indícios que foram deixados. E aí a visão do historiador não vai ser a visão do árbitro, não vai ser a visão do torcedor, nem de um time, nem de outro. Não vai ser a visão do jogador. A visão do historiador vai ser a visão que vai se desenvolver com base na narrativa que esse historiador vai desenvolver a partir daquilo que foi pesquisado, a partir dos indícios. Então, naquela pesquisa dele, vai haver a visão de cada um desses grupos que ali estavam. Mas a análise histórica, ela não vai ser a análise de um ponto específico. Ela vai ser a análise do contexto em que aquilo aconteceu. Inclusive, essa história de várias pessoas verem a mesma coisa e dar opiniões diferentes, aconteceu próximo à casa da sua mãe ali. Teve um acidente esses dias que um rapaz falou, foi um carro azul. Aí o outro disse, não, era verde. Eu vi quando passou. Aí o outro falou, não, era preto. Eu tava aqui na frente na hora. Tá entendendo? Essa é a história do árbitro, futebol, árbitro, torcedor e o jogador. Isso, com visões diferentes. Isso me lembrou, inclusive, outra coisa mais complexa, inclusive, que é quando se tem aquela tentativa de revisionar, de mudar os fatos, né? Por exemplo, há alguns anos surgiu a questão de tipo assim, será que o nazismo era de esquerda ou de direita? Então, e grupos políticos com essa... Até hoje há essa guerra de narrativa, né? Não tem isso, né? A questão de tentar mudar os fatos, né? De fato. Agora, eu acredito que esses discursos, eles foram discursos que envolveram mais a questão política mesmo. Porque dentro do grupo dos historiadores, ninguém tem dúvida, ou pelo menos os que eu conheço, ninguém tem dúvida que o movimento nazista, assim como o fascismo, eram movimentos de extrema direita. Assim como o comunismo também era um movimento relacionado à esquerda, certo? Inclusive eram inimigos. A Segunda Guerra Mundial, em grande medida, foi o conflito dos comunistas com os nazistas dentro da União Soviética, né? Se houvesse essa parceria ideológica, eles não teriam lutado tão ferozmente um com o outro. Então, não vejo a questão dentro da história, quem produz história seriamente, colocando isso como questão, porque já é uma questão que foi vencida na própria época. Isso é um consenso, né? Agora, dentro de grupos políticos, das análises políticas, aí fica se criando, muitas vezes,
essa história para tentar jogar o que não presta no colo do adversário, né? Dizer, isso aqui não é meu, não é teu, não é meu, é teu. E fica um jogando pro outro. Houve alguma outra época no Brasil, na história do Brasil, que houve essa divisão tão grande que houve recentemente nessa de partidária, tanto partidária como questão de pensamento mesmo? Houve alguma... Assim, em termos partidários, é uma coisa, em pensamento, outra. Porque a gente teve momentos conflituosos no Brasil. Tivemos vários momentos conflituosos, não é? E esses momentos conflituosos, eles trazem em si a ideia de que haviam grupos que pensavam de forma completamente ou muito opostas um ao outro. Essa história de dizer que o Brasil tem uma história muito pacífica, tal, não é verdade. A história do Brasil não é pacífica. E se a gente analisar, não apenas historicamente, mas sociologicamente, a sociedade brasileira, a gente não tem uma sociedade tão pacífica como se tenta passar através do senso comum. A gente tem uma história violenta e tem uma sociedade violenta. Por que eu digo que a gente tem uma história violenta? Porque a história do Brasil foi construída com uma série de violências. Por exemplo, a chegada dos portugueses aqui e os conflitos que houveram com os habitantes do Brasil, os verdadeiros descobridores, que são os povos indígenas, foram muito violentas, não é? A gente teve praticamente genocídio de alguns povos indígenas, praticado pelos europeus que aqui chegaram. Tivemos conflitos entre grupos descendentes de portugueses e outros grupos europeus, como, por exemplo, conflito com os holandeses, com os franceses, durante o período colonial. E isso sem citar o que é mais violento e permaneceu durante todo o período colonial e até depois da colônia. O Brasil independente, império, ainda continuou. A escravidão. Tem um negócio mais violento do que o trabalho escravo. Então, veja, nossa história foi construída com uma série de violências. Dizer que o Brasil tem uma história pacífica não é verdade. Não é verdade. Então, ao longo do tempo, nós tivemos muitas divergências e muitos conflitos no Brasil, inclusive movimentos revolucionários. Na época que precedeu a independência, por exemplo, nós tivemos movimentos revoltosos de pessoas no Brasil que lutavam por independência e por implantação da República, como, por exemplo, a Revolução Pernambucana, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana. Tivemos conflitos de pessoas escravizadas que lutavam por sua liberdade, como, por exemplo, os quilombos, não é? Temos muitos conflitos. A história do Brasil não é tão pacífica quanto o senso comum tenta fazer parecer. E o que a gente vivenciou nesse último período, que foi essa divisão política, ela aconteceu em outros períodos também. Nós temos outros períodos na história do Brasil em que aconteceram conflitos mesmo políticos. Conflitos. Não é? Então, não é uma história tão pacífica quanto nos fazem parecer que é. Inclusive, falando em história pacífica do Brasil, a gente vai ter essa semana, né? Tá tendo a questão da proclamação da República, né? Também tem todo um fator que envolveu ali... Histórico, né? Fator histórico. Teve também esse conflito nessa transição de império para república? Teve. Agora, não foi um conflito que eu diria amplamente socializado para a população brasileira. Foi um conflito mais entre os próprios grupos da elite nacional. Porque o que levou à proclamação da República foi a questão militar, onde os militares, eles pouco a pouco deixaram de dar apoio ao Império e se tornaram adversários do Império, foram se tornando republicanos. Nós tivemos a questão religiosa, não é? Onde Dom Pedro II entrou em um conflito com o Papa na época, e isso levou também ao enfraquecimento do regime monárquico no Brasil, e tivemos, por fim, a abolição da escravidão. Quem dava apoio ao Império eram os grandes proprietários, eram os latifundiários. E esses latifundiários, em sua maioria, principalmente na região sudeste, já nessa época, final do século XIX, não é, tinha muito trabalho escravo em suas terras, principalmente no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Então, esse grupo de elite escravista, latifundiário, quando houve a abolição da escravidão,
eles não se viam mais... Isso antes da proclamação. Um ano antes. A proclamação da República se deu em 1889, a abolição foi em 1888. Né? Então, quando houve a abolição da escravidão, os grandes proprietários, que era quem dava apoio, quem dava base política para o império, eles não se viam mais na obrigação de dar esse apoio, essa base política para o império. E aí o império ruiu. O império ruiu. Houve o baile na Ilha Fiscal, que foi um dos grandes bailes. No outro dia acabou o império. Porque os militares, eles fizeram um movimento, e esse movimento saiu inclusive do controle do próprio Deodoro. E o imperador na época, Dom Pedro II, ele foi obrigado a deixar o poder. Ele deixou, foi embora para a Europa e foi proclamada a República. O povo não participou. Foi os próprios grupos da elite social que fizeram todo o movimento político para a proclamação da República. Né? Inclusive, Dom Pedro II ele tinha até um certo carisma junto à população mais carente. Os ex-escravizados, muitos na época, viam com bons olhos o que foi feito pela monarquia no processo da abolição. Claro que não foi a monarquia que fez isso, foi toda uma série de lutas dos próprios escravizados pela sua liberdade. Inclusive, havia um grande medo no Brasil na época de que o Brasil fosse haitianizado. O que é isso? O Haiti é um país que ficou independente através da luta das pessoas escravizadas lá. Houve uma luta pelo fim da escravidão e essa luta foi tão grande que os haitianos conseguiram expulsar os franceses e fizeram a independência. Aqui no Brasil... Eles mesmos tomaram conta. Sim. Inclusive foi bem sangrenta essa... Foi bem sangrenta. Por isso que tinham medo, né, do pessoal. Aí o que acontece? As elites brasileiras tinham medo de que houvesse isso aqui no Brasil. Foi uma pressão. Era muita pressão. Muita pressão. E aí, devido à pressão, não apenas aqui dentro, mas até internacional. Porque na época o capitalismo industrial estava se consolidando na Inglaterra. A Inglaterra queria consumidores em todos os lugares. Então havia também uma pressão internacional. Houve a abolição, né, devido à pressão interna, devido à pressão externa, e aí os latifundiários brasileiros profundamente conservadores não perdoaram Dom Pedro II. Bom, e aí houve a proclamação o calço dele. Tiraram a base política total. Então, assim, não foi porque o pessoal era bonzinho que libertou os escravos. Não, pressão. Pressão. Na realidade, tudo que é ganho de trabalhador, de trabalhadora ao longo da história é luta do trabalhador, da trabalhadora. Nada é conseguido porque o governante, porque o establishment político acha aquilo bom. Quando a gente consegue alguma coisa, algum direito, é pressão, é luta. E muitas vezes, como você falou, sangrenta. Como foi o caso da libertação da população escravizada no Haiti. Né? Mas é interessante que José Murilo de Carvalho ele escreve um livro chamado Os Bestializados, porque ele vai dizer que o povo assistiu à proclamação da República bestializado, não sabia nem o que estava acontecendo, achava que era um desfile militar, muita gente não sabia o que estava acontecendo. Ou seja, a proclamação da República no Brasil na época não foi um movimento social que partiu da população, foi um movimento de conflito entre as próprias elites nacionais. De cima para baixo, não foi? De cima para baixo. Então, tipo assim, mudou o governo, mudou tudo e o povo nem estava sabendo o que estava acontecendo. Não, soube no outro dia quando saiu no jornal. Olha aí. Interessante, né? Eu não sabia esse ponto de vista da história, não. Olha aí. Trazendo o conhecimento também pra gente aqui. Reforçando, né, o conhecimento. Exatamente. E falando nisso, assim, de pontos, a gente queria abordar também uma questão importante sobre até o ponto de vista histórico, para que a gente até pudesse entender que é essa questão que está rolando agora lá na Palestina, com Israel, porque, assim, existe muita controvérsia, né, do que está acontecendo, muitas opiniões do que está acontecendo, mas o que está acontecendo ali? Tipo, tem uma explicação histórica muito antiga, porque é bem complicada essa situação, né? É bem complicada. Imagina uma explicação histórica tão antiga assim. Os problemas naquela região, nesse sentido, entre israelenses e palestinos, eles vão começar
em meados do século XX, na segunda metade praticamente do século XX. Antes, palestinos e judeus viviam super bem naquela região. E o que aconteceu? O que aconteceu... Mas assim, eles viviam tudo misturado ou tinha já essa divisão de Não, estado? haviam bairros judeus, haviam bairros palestinos, mas eles viviam super bem, se davam super bem. Até bem pouco tempo atrás. Essa história de dizer que os islâmicos e os judeus têm um conflito secular que vem desde a história da Bíblia e tal, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade? Não. Eles viviam super bem. Inclusive, antigamente, Idade Média, a população judaica, ela tinha uma qualidade de vida melhor em áreas muçulmanas do que em áreas cristãs. Porque os cristãos, na época medieval, tinham muito preconceito com os judeus. Porque os judeus não acreditavam em Jesus como o Messias. Enquanto que para os muçulmanos isso não era um grande problema. Porque os muçulmanos também não acreditam em Jesus como o Filho de Deus e como Deus. Os muçulmanos, eles veem Jesus como um profeta, assim como Maomé, que é o principal profeta do islamismo. Então, não havia tanto preconceito contra os judeus no mundo muçulmano. Enquanto que nos locais cristãos havia até a Inquisição, que era uma instituição ligada ao cristianismo que perseguia aquelas pessoas acusadas de heresia, de bruxaria. E, em grande medida, as pessoas acusadas de heresia eram pessoas judias que eram forçadas a se converter ao cristianismo, muitas vezes, e aí permaneciam com práticas da sua cultura judaica. E aí eram perseguidos pela Santa Inquisição, né? Então, esse conflito entre palestinos e israelenses é algo muito recente. Aquela região toda ali, na primeira metade do século XX, era tudo uma região só, era o Império Turco-Otomano, antes da Primeira Guerra Mundial. Então, palestinos, judeus, iraquianos, era tudo um lugar só, era tudo um país só. Era o Império Turco-Otomano. A divisão daquele território, ela acontece após a Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial. E aí aquele território, Israel-Palestina, se torna um protetorado britânico. Ou seja, os ingleses passaram a ser como se fossem os colonizadores da região, que tinha população árabe palestina e que tinha população judia. Após a Primeira Guerra Mundial, dividiram-se aqueles países. Então, Cisjordânia, onde hoje é Israel, faixa de Gaza, era tudo um local só, que era um protetorado britânico. Quem administrava aquela região era o Reino Unido. E havia população árabe palestina e havia população judaica. E viviam super bem. Eles não se davam mal. O problema começa a acontecer após a Segunda Guerra Mundial, quando é criado o Estado de Israel. Por que é criado o Estado de Israel? Vejam. De fato, os judeus foram barbaramente perseguidos na Europa durante o período em que o nazismo imperou na Alemanha. Os territórios que os nazistas iam dominando, a população judaica daquela região era barbaramente hostilizada, levada para campos de concentração e campos de extermínio com o tempo. Foi o chamado Holocausto, a gente chama de Holocausto aqui no Ocidente, né? E aí, mais de 6 milhões de judeus foram vítimas desse preconceito chamado antissemitismo. Só que antes dessa perseguição aos judeus na Europa, muitos judeus eles criaram uma ideia chamada de sionismo. O que é o sionismo? Era a ideia de que os judeus deveriam ter uma pátria, deveriam ter um país seu. Voltar a ter um país seu. Porque na antiguidade, na história antiga, aí a gente volta lá para a antiguidade, antes da Idade Média, aquele território era habitado pelos ancestrais dos judeus, os hebreus, digamos assim. As histórias que a gente vê na Bíblia, Davi, Salomão, aconteceram naquele espaço ali, que hoje a gente chama de Palestina de Israel. Só que, ainda na antiguidade, aquela região foi invadida por outros povos. Foram invadidos por assírios, que levou muito da população judaica cativa.
foi invadido por babilônios, que levaram muito da população judaica cativa. Mas a questão na antiguidade é que, após as invasões desses povos, a população judaica voltava ao seu território. Por exemplo, os babilônios invadiram, destruíram Jerusalém. Mas depois que os babilônios foram dominados pelos persas, que hoje são os iranianos, os hebreus voltaram à sua terra, reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o seu templo sagrado, certo? Agora, a invasão que eles sofreram, que vai realmente retirar aquela população daquele lugar, foi a invasão dos romanos. Quando os romanos invadem aquele território, destroem Jerusalém, destroem o templo de Jerusalém, vão dar início à diáspora da população judaica, que vai se espalhar por vários lugares do mundo. Eles vão ser obrigados pelos romanos a saírem dali. E quem vai dar o nome de Palestina àquele território são os romanos. Quem botou o nome Palestina foram os romanos. Isso na Idade Antiga. Mas ainda. voltando um pouquinho, na época da Segunda Guerra, que houve o Holocausto, né? Há um argumento ainda sendo dissuadido na internet, que é o seguinte, que por essa questão religiosa entre palestinos e... Não palestinos, são palestinos, né? São. Palestinos e judeus. Porque, assim, eles argumentam assim, porque de tantos outros grupos religiosos que existiam espalhados pelo mundo, porque os alemãos, eles fixaram nos judeus. Por que os judeus? Aí o argumento é que os palestinos, para prestar um apoio à Alemanha na Segunda Guerra, era como fosse a moeda de troca, a eliminação dos judeus. Há esse argumento na internet. Eu já ouvi em vários debates sobre... Os palestinos não têm nada a ver com isso. Eles estavam fora da Segunda Guerra Mundial. Na realidade, alguns deles participaram como soldados da Inglaterra, dos britânicos lá, que eram contra os alemães. Já eram colônia. Eram contra os alemães, Era uma colônia britânica, protetorado britânico. Agora veja, ainda no século XIX houve esse movimento sionista, que os judeus queriam ter uma pátria. E aí surgiu essa ideia, por que não voltarmos ao território original lá da antiguidade? Aquele território que os nossos ancestrais, os hebreus, tinham naquele território. E aí muitos começaram a migrar para aquela região. E aí continuaram convivendo bem com os palestinos. Até que, após o fim da Segunda Guerra Mundial, os britânicos, junto com os norte-americanos e a própria ONU, decidem que aquele território seria o novo país dos judeus, Israel. E aí Israel é fundada ou refundada em 1948. Qual é o grande problema? Fundaram um país em cima do outro. No meio do outro, né? Lá estavam os palestinos, chegou a população judaica, aí disse, não, agora aqui vai ser o país dos judeus. Aí os palestinos protestaram, né? Como é que vai ser o país judeu que a gente sempre teve aqui? Os judeus, não, mas lá na antiguidade era da gente. Começou o conflito, certo? E aí o que é que vai acontecer? A ONU decide dividir o território. Dizer que região ia ser Israel e que região ia ser Palestina. Só que isso não foi seguido. A divisão que foi estabelecida pela ONU não foi seguida. Não foi seguida por quem? Israel. Não foi seguida. Porque o que é que acontece? Os palestinos iriam ficar com a Cisjordânia, que seria bem maior do que é hoje, e com aquela região de Gaza, que seria um pouco maior do que é hoje. Assim como os israelenses iam ficar também com a área ali. Os israelenses concordaram de início. Quem protestou foram os palestinos. E aí, devido a esse protesto da população árabe, outros países árabes se uniram numa coalizão e tentaram invadir Israel para acabar com o Estado de Israel. Foi a primeira guerra, foi a guerra de fundação do Estado de Israel. Foi mais ou menos o seguinte, está fundado aqui o Estado de Israel. Houve uma invasão de vários países ali ao redor de Israel. Foi logo no outro dia, não foi? Isso. E aí o que é que acontece? Com apoio de potências, os israelenses montaram sua defesa, conseguiram vencer esse conflito, mas à medida em que venceram, eles foram ocupando o espaço que seria dos palestinos. Avançaram. Isso. Então criou-se um país ali que não existia dentro de outro país que Exato. ainda avançou. O território que era para ser dos povos que estavam lá antes. Então isso criou a inimizade. Isso criou o conflito entre esses povos. E é um conflito que de 48 para cá,
ele já passou por diversos momentos de atrito mesmo. Houveram várias guerras de Israel com as populações e os países ali em volta de Israel e com a própria população palestina, né? Os palestinos, eles tiveram vários movimentos chamados intifadas, onde eram enfrentados colonizações israelenses dentro do território dos palestinos, né? Agora, a grande questão é que Israel é considerado um país, um Estado-nação, mas a Palestina ainda hoje não é reconhecida. Tanto é que a gente não fala presidente da Palestina, a gente diz assim, autoridade palestina. No caso, a ONU fez a divisão, só que Israel não seguiu. Bem, a ONU dividiu o que seria Estado de Israel, o que seria Estado palestino. Mas o que acontece é que o Estado de Israel foi reconhecido como Estado-nação. A Palestina até hoje busca esse direito de ser reconhecido como Estado-nação, até hoje não tem. Por quê? Porque existe veto na ONU dos Estados Unidos. Veja, tem o Conselho de Segurança da ONU. E os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, eles têm o poder de veto. O que é vetar? Vetar é dizer, não aceito isso. E os Estados Unidos, desde aquele período até hoje... seja, né? Desde aquele período até hoje, eles vetam a existência da Palestina enquanto um Estado independente. Né? Então a Palestina ela não é reconhecida enquanto um Estado completamente soberano. E a ONU, enquanto um todo, defende a autodeterminação dos povos, que é exatamente a liberdade de cada povo decidir o que vai fazer por si mesmo, sem a tutela de outro. E os palestinos... Isso na Palestina? O mundo todo. Veja, a autodeterminação dos povos é algo que a ONU defende para o mundo todo. O que é a autodeterminação dos povos? Cada povo tem a sua liberdade de decisão, de política, de tudo. Cada povo se organiza da sua forma. Os palestinos até hoje não tiveram direito à sua autodeterminação. Porque até hoje eles não foram reconhecidos enquanto um Estado moderno e independente. Tanto é que a gente não diz que a Palestina tem um presidente tal, não. É a Autoridade Palestina. E outra coisa, a Palestina está dividida. É a Cisjordânia de um lado, a faixa de Gaza mais ao sul, e Israel passa no meio da Palestina. No caso, Gaza fica isolado. Fica isolado. Não tem uma ligação por terra, mas tinha, se eu não me engano, no mapa da ONU tem. Assim, ela está isolada da outra parte da Palestina, que é a Cisjordânia. De um lado, norte e leste, está Israel. Ao sul está o Egito. A oeste, o Mar Mediterrâneo. Então Gaza está isolada ali. Mas no caso tem toda uma estrutura de governo, como é que tá? A estrutura de governo de lá é do grupo Hamas. Veja, em Gaza. Veja, a Palestina tem a Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina se situa na Cisjordânia. A faixa de Gaza meio que se dividiu da Autoridade Palestina e quem tem autoridade sobre a faixa de Gaza é o Hamas. O que é o Hamas? Grupo extremista, né, que tem toda uma narrativa religiosa para construir o discurso de que o Estado de Israel não deveria existir, deveria acabar. E é isso que leva, por exemplo, o Hamas a cometer esses atos terroristas. Cometeu agora 7 de outubro, não foi isso? Quando invadiu o território lá e começou a massacrar a população civil, criança, mulheres. Agora, o que levou a população de Gaza a esse nível de extremismo para que pessoas dessem apoio para esse grupo fazer esse tipo de coisa? É exatamente a situação de isolamento e de praticamente apartheid em que aquela população vive. Isso vai gerando revolta. E essa revolta gera esse tipo de extremismo que a gente viu esses dias, que foi o estopim desse atual conflito. Mas não foi o começo dele. Porque, como eu coloquei aqui, esse conflito ele já dura vários anos. E à medida em que os palestinos não vão tendo reconhecido seus direitos, uma parte dessa população vai se extremizando devido à revolta. É isso, por exemplo, que produz grupos como o Hamas, que tem um discurso religioso para praticar coisas que são completamente contrárias a qualquer religião. E aí, por outro lado, a gente tem também o Estado de Israel,
que, em grande medida, o governo de Israel hoje é um governo de extrema-direita que também tem um discurso religioso, que acha que todo aquele território tem que ser deles, porque é para voltar como se fosse nos tempos lá de Davi, nos tempos bíblicos. E aí, para eles, existe essa ideia de exterminar, de expulsar, de acabar com os palestinos. Então a gente tem extremismo dos dois lados. A gente tem extremismo no lado palestino, representado aí por esse grupo Hamas, que pratica esses atos de terrorismo, e tem o extremismo de um governo israelense hoje que não reconhece nem a existência do povo palestino. Eles dizem que o povo palestino não existe, é uma invenção. E aí, o que é que a gente está vendo hoje? É o terrorismo de Estado de Israel, no genocídio do povo palestino. Da mesma forma que o Hamas atacou com toda aquela atitude terrorista, porque atacar a população civil, matar pessoas daquele jeito, não tem como ser nomeado de outro jeito. O Hamas praticou ato de terrorismo. Da mesma forma, Israel, com esse genocídio que está praticando, matando muitas pessoas. A última informação que eu tive foi 4.000 crianças na Palestina já tinham sido mortas, assassinadas. Criança não é Hamas, criança é população palestina. Não é combatente. Então a gente vê que a população civil é quem está sofrendo, tanto de um lado como do outro. E aí o que é que a gente diz? É que o Estado de Israel, assim como o Hamas, também está fazendo um terrorismo de Estado contra a população palestina ali na faixa de Gaza, que é uma população que está sem energia, sem água, sem comida há vários dias. É uma população que está sendo invadida pelo exército israelense e que muitas vezes as maiores vítimas não são nem os combatentes dos dois lados, é população civil, que não tem nada a ver com a guerra. E isso tem provocado problemas também internacionais. A volta de preconceitos que estavam meio que adormecidos, como, por exemplo, o antissemitismo. O antissemitismo é o ódio que algumas pessoas têm contra a população judaica. Por exemplo, os nazistas eram antissemitas. Hoje, eu tive notícia de que no nosso país, Brasil, os casos de antissemitismo subiram 1000%. Ou seja, pessoas judias estão sendo atacadas, estão sendo violentadas por serem judias. E é um absurdo que isso esteja acontecendo no nosso país. Da mesma forma, no mundo, o antissemitismo está crescendo no mundo todo, porque a pessoa judia está morando naquela região, aí a população em volta diz que é o culpado pelo massacre em Gaza e vão atacar aquela pessoa judia. De diversas formas, verbalmente, às vezes até fisicamente. E, por outro lado, a gente também tem um aumento do preconceito contra grupos políticos de esquerda que defendem que o povo da Palestina tem a sua liberdade. Aí a gente tem também vários ataques. Então, veja, o Brasil, que está longe desse conflito, aqui em nosso território, a gente está tendo problemas por causa desse conflito. Estamos tendo, por um lado, o aumento do antissemitismo, que é o ataque e o preconceito contra a população judaica que vive no Brasil, e, por outro lado, a gente está tendo o aumento de ataques e preconceitos contra pessoas que politicamente se posicionam à esquerda e que defendem liberdade para a Palestina, então estão sendo atacados como se fosse defensor de terrorista. Não é? Então a gente está tendo esse problema aqui, agora, e não é só no Brasil, é no mundo. Ô professor, no caso, o Hamas, ele não representa os palestinos como um todo, né? De forma alguma. Ele seria tipo um grupo que se desfiliou do governo palestino e tomou conta daquela região ali de Gaza? Veja, nós temos a autoridade palestina, que é considerada uma espécie de governo palestino. E que é, de fato, um governo palestino. Se a Palestina fosse reconhecida como um Estado, o governo palestino seria um presidente. Seria a autoridade palestina. O Hamas, ele não faz parte dessa autoridade palestina. É um outro grupo. E eles governam a faixa de Gaza. Agora, o viés político deles é um viés político de narrativa predominantemente religiosa. Agora, não é religiosa no sentido de ser religioso, praticar, não. É no sentido do extremismo religioso. Do extremismo religioso. Então, a narrativa do Hamas é o extremismo religioso que, nesse extremo, produz os ataques à população ali no Estado de Israel.
Inclusive, é pertinente fazer essa diferenciação, né? Uhum. Porque quando se diz que está defendendo os palestinos, muita gente entende que está defendendo o Hamas, né? Tem algumas pessoas que entendem, mas esse não é um entendimento correto. O Hamas é um grupo formado por pessoas palestinas, mas não é os palestinos. A Palestina é uma nação, é um povo. Os palestinos são um povo que estão lutando por liberdade, que estão lutando por reconhecimento internacional, que estão lutando por sua autodeterminação. Que não estão envolvidas nesse conflito. Que esse conflito é o Hamas contra Israel e Israel contra o Hamas, só que como efeito colateral, que não poderia ser, crianças não pode ser efeito colateral, né? E no caso, está acontecendo isso na faixa de Gaza, né? Tá. E, infelizmente, eu tenho que discordar que isso está acontecendo como um efeito colateral. Pelo que a gente tem visto, é algo que o Estado de Israel, representado pelo Benjamin Netanyahu, ele está fazendo consciente do que está fazendo. É o objetivo dele. Inclusive, a própria população israelense, em grande medida, está se colocando contra ele. Recentemente houve um protesto em Israel contra o governo do Benjamin Netanyahu, por causa desses absurdos e abusos que estão acontecendo no território palestino, ali na faixa de Gaza. A própria população israelense, em grande medida, não são todos, óbvio, mas uma boa parte está contra aquilo que está acontecendo ali com a população palestina na faixa de Gaza. Porque uma coisa é um conflito entre grupos armados e outra coisa é você exterminar a população civil, que muitas vezes é o que a gente está vendo que está acontecendo ali em Gaza. É genocídio. No caso, a parte da população se colocando contra o próprio governo, né? Exato. E não é de agora. Faz um tempo que parte da população israelense tem se colocado contra Benjamin Netanyahu, porque é um governo que fez alguns atos políticos no país, como, por exemplo, tirar o poder do Supremo Tribunal Federal de lá. Ou seja, ele centralizou muito poder. Ele está atuando contra a democracia no próprio país dele. E aí tem muita gente no próprio país dele que tem se colocado contra, já faz tempo. E aí surge a questão. Vejam, Israel, ele tem um dos melhores sistemas de inteligência do mundo, que é o Mossad. Antes de qualquer problema acontecer no Oriente Médio, o Mossad está sabendo antes, geralmente. É referência mundial. O Mossad, ele foi enfraquecido pelo Netanyahu, porque o Mossad estava contra esses atos antidemocráticos dele no governo. E aí, de repente, a gente vê o Hamas invadindo o território israelense. Coisa impensada até bem pouco tempo atrás. Então surge a questão: existe culpa do atual governo israelense nos ataques do Hamas no seu próprio território? Isso beneficia esse governo de alguma maneira na ideia de expulsar palestinos da região, porque não há o reconhecimento dessa população como uma população que tem direito àquele território também? São questões que a gente está levantando. Não estou fazendo afirmações, estou perguntando por que é que o Hamas entrou tão facilmente no território de Israel, que é um país tão bem preparado militarmente e que tem o melhor sistema de inteligência do Oriente Médio, quiçá do mundo. Foram pegos de surpresa? Como? Existe muita coisa que ainda precisa ser averiguada nesse conflito que está acontecendo. Mas, com certeza, o atual governo de Israel também tem responsabilidade sobre os problemas que estão acontecendo naquela região, principalmente com relação ao massacre da população palestina em Gaza. Bem complicada essa questão. Agora, assim, tem uma outra questão, que inclusive a gente estava falando do Brasil, que existe um apoio incondicional a Israel, né? Principalmente a gente nota da população evangélica. Por que acontece isso? Não diria que seria da população evangélica, mas de alguns grupos. É porque alguns grupos evangélicos, eles interpretam que o Israel que existe hoje, o país Israel, é a continuidade do Israel lá do período do Antigo Testamento, da Bíblia, não é? Então eles
provavelmente leem aquela história do Davi, do Salomão, das lutas de Israel no passado, e fazem a interpretação de que esse Israel de hoje é aquele mesmo Israel lá da antiguidade. Bem, algumas coisas precisam ser esclarecidas. O país Israel hoje, ele não é aquele mesmo Israel lá da antiguidade. Ele foi criado enquanto país em 1948. Então ele é um país, digamos, muito mais novo enquanto Estado-nação que o Brasil. A população judaica não, a população judaica é muito antiga. Vem desde aquele período mesmo. Agora, o Estado de Israel é muito recente. O Estado de Israel é muito recente. E, inclusive, muitas pessoas evangélicas não sabem, por exemplo, que o Estado de Israel é um Estado laico. É um Estado, por exemplo, onde o aborto é aprovado pela lei ali da região. Tem muita gente, por exemplo, que não sabe que a maior população LGBTQIA+, é a população de Tel Aviv, que é a capital de Israel. Então fazem uma confusão medonha, interpretando como se as coisas que aconteceram no passado fosse hoje. E não é. Hoje nós temos um problema real, um problema político naquela região, um problema político territorial. Nós temos uma população que não tem o seu Estado reconhecido, que é a população palestina. Nós temos a população judaica no Estado de Israel e nós temos o problema do sionismo, que muitas vezes faz com que parte da população israelense acredite que precisa dominar todo aquele território, tirando os palestinos daquela região de um jeito ou de outro. Por outro lado, a gente tem também o extremismo de grupos como esse Hamas, que dizem que o Estado de Israel não deveria existir, deveria se acabar, deveria ser extinto. Como é que se extingue um Estado com milhares de pessoas? É um problema. Isso que o Hamas fala é genocídio também? É uma pergunta. É uma pergunta. Porque do jeito que eles atacaram, com as ações terroristas, né? Então é uma questão complicada, como foi dita, mas não é uma questão impossível de ser resolvida. Agora, esse tipo de questão não se resolve jogando bomba um no outro. Esse tipo de questão se resolve em mesa de negociação. Agora, em mesa de negociação, que os dois lados se respeitem. E não que um lado queira se sobrepor ao outro, tomar território do outro, sem que o outro queira que seu território seja tomado, obviamente. Não é? Então, esse tipo de problema se resolve negociando e não se autodestruindo, como está acontecendo ali na região. Esses dias, um dos ministros de Israel estava falando em jogar uma bomba atômica na faixa de Gaza, uma bomba nuclear. Só que Gaza fica praticamente dentro do território de Israel. Eles também fatalmente seriam atingidos. Ou seja, veja o nível... Ele foi afastado, não foi? Foi afastado. Veja o nível de pensamento. É preciso que haja uma abertura para a paz. E só há abertura para a paz através de negociação séria, onde os dois lados se respeitem. O que é a paz? É quando é estabelecido o diálogo entre dois grupos que antes estavam em conflito. Para que haja paz, é necessário que haja o diálogo. E é necessário que se respeite a autodeterminação do povo palestino. Porque a autodeterminação dos israelenses já foi reconhecida pela ONU. Por que a dos palestinos não? Os direitos são iguais, né? Assim, eu vi um comentário de um especialista muito interessante, inclusive o comentário, que falava assim, que o Estado de Israel, ele quebrou mais de 60 resoluções da ONU e não foi feito nada, enquanto lá no passado o Iraque quebrou 2 resoluções e foi invadido por 8 anos pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o grande empecilho para essa paz. Ele tem... Inclusive, falando nessa invasão do Iraque, por um motivo que nem foi verdade. A segunda invasão ao Iraque, os Estados Unidos disse que o motivo era que o ex-ditador iraquiano Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. O que foi provado ser mentira. Não tinha armas de destruição em massa naquele território. A pergunta, os Estados Unidos é um empecilho? Olhe, se a gente observa hoje os conflitos que estão acontecendo no mundo, saindo de questão Israel, Hamas, Palestina, a gente tem também o conflito da Ucrânia. E aquele é um conflito que
indiretamente foi provocado pelos Estados Unidos, que estava com o diálogo para que a Ucrânia entrasse na OTAN, sendo que a Ucrânia é vizinha da Rússia. É uma ameaça que os Estados Unidos estavam fazendo na Rússia. E aí cria-se um conflito dentro da Ucrânia por causa de interesses norte-americanos e russos. E quem está sofrendo são os ucranianos. Da mesma forma que quem está sofrendo são os palestinos, devido a interesses norte-americanos. Né? Então, por que os Estados Unidos se metem em tanto conflito? Você citou a Iraque, mas a gente poderia citar vários outros conflitos. Em todos eles, direto ou indiretamente, a gente tem os Estados Unidos. A guerra dá lucro. A guerra dá lucro. E aí a gente fala do imperialismo. Os Estados Unidos, eles são um país imperialista. A guerra na Ucrânia é uma guerra provocada pelo imperialismo. A guerra na Palestina, na faixa de Gaza, é uma guerra provocada pelo imperialismo, principalmente dos Estados Unidos. Não só, mas principalmente. O que é o imperialismo? O imperialismo é a ação de dominar outras regiões, outros povos, para além do seu território, do seu país, com interesses econômicos. Os interesses econômicos dos Estados Unidos envolvem não apenas o objetivo da guerra em si. Por exemplo, invadem o Iraque com a visão no petróleo. Não é simplesmente o petróleo. Os Estados Unidos, ele tem um governo, isso independentemente de serem republicanos ou democratas, que é constituído sob a base de um complexo industrial, militar, financeiro. Os Estados Unidos ganham muito dinheiro com guerra. São um dos maiores vendedores de armas do mundo. Mas eles não apenas vendem armas, eles têm também as empreiteiras para reconstruir os países destruídos pela guerra. Pode ter certeza que depois dessa guerra da Ucrânia com a Rússia, quem vai estar lá reconstruindo são empreiteiras norte-americanas na Ucrânia. Quem vai estar reconstruindo faixa de Gaza são empreiteiras norte-americanas. Então a gente tem interesses dos oligarcas envolvidos em todos esses conflitos. Não é apenas dos Estados Unidos, mas principalmente. Essa guerra de Israel contra o Hamas, que está atingindo profundamente a população palestina de Gaza, tem a mão dos Estados Unidos completamente, e essa da Ucrânia com relação à Rússia é uma obviedade a presença dos Estados Unidos nesses dois conflitos. E não apenas nesses dois. Se a gente for observar outros conflitos e outras regiões que estão em pré-conflito, em quase conflito, todas elas têm um interesse norte-americano, estadunidense, envolvido. E interesses imperialistas. Porque não é só o complexo industrial, militar, financeiro dos Estados Unidos. A gente tem também o mercado internacional que tem interesse nos lucros. China e Taiwan também. China e Taiwan é um conflito que pode acontecer. E que, se você observar, os Estados Unidos está todo metido naquela região também, todo envolvido. Então, os Estados Unidos é um problema no sentido de alcançar situações de paz. Porque paz não é lucrativa para o complexo industrial, militar, financeiro dos Estados Unidos da América. Agora veja, a ONU tem um Conselho de Segurança. Estados Unidos faz parte do Conselho de Segurança. Rússia faz parte do Conselho de Segurança. Reino Unido. Aí você observa quem são os maiores vendedores de armas do mundo. Como é que o Conselho de Segurança, ao mesmo tempo, é aquele que vende mais arma? Que segurança é essa que se quer? A Rússia também faz parte, né, do Conselho. Faz. Agora, assim, um problema que eu acho que está acontecendo e que vai chegar um momento que vão se romper, assim, é a questão da ONU. Está em colapso. Inclusive, assim, o Brasil tenta participar do Conselho de Segurança, né? E membro a ONU rotativo, né? Não adianta não, é simbólico. Atualmente, o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU. Esse problema caiu no colo do Brasil. Mas já encerrou, né? Assim, é O temporário. É O ciclo temporário. parece que encerrou. Porque Mas o ele Brasil... tem poderes lá ou não? O Brasil, ele não é membro permanente. Mas quem está exercendo é o Brasil. Então, esse problema de Gaza caiu no colo do Brasil. Foi assim que o Brasil assumiu que veio o problema em Gaza e em Israel.
No caso, né? a luta do Brasil é para ser membro permanente, não é isso? Exatamente. Porque aí passa a ter poder de veto. Esse problema que eu falo da ONU em colapso é a história de Israel negou vários tratados, né, que é feito na ONU. Quebrou vários, Uhum. vários... Rússia e Ucrânia já cansou de ver que a ONU diz assim, cesse o conflito 24 horas. Eles fingem que nem houve. Tá entendendo? Israel, no caso de Israel agora, enviaram resoluções para pausa para ajuda humanitária entrar, para ver como é que tá, levar mantimentos. E ninguém respeita. Inclusive, a gente vê muitas notícias de caminhões com mantimentos que foram... Aguardando. Tem os casos dos brasileiros que estão lá em Gaza, e brasileiros e pessoas que querem vir para o Brasil, né? Estão lá e ainda Isso. não saiu na lista. Já saiu 6, é a 6ª lista que saiu agora, e eles ainda não estão na lista. Isso. Veja, não apenas brasileiros, tem pessoas também de outros países. Mas os brasileiros, em especial, o governo está pedindo desde o início, o governo brasileiro, para que a população brasileira saia daquele território. A população brasileira que estava em Israel já veio toda para o Brasil. Mas a população brasileira que estava em território palestino, ali na faixa de Gaza, não. Porque o Brasil tem que negociar com quem para essa população sair? Com o governo israelense. E o governo israelense não está favorável ao Brasil atualmente, porque o Brasil colocou a questão de pacificar a região para criar corredores humanitários. Israel discordou. Então, há uma discordância política entre Brasil e Israel. E não apenas entre Brasil e Israel. Veja, todos os países do mundo, menos 2, votaram favoráveis ou se abstiveram nessa votação para criar os corredores humanitários, que foi uma proposta do Brasil. A Ucrânia se absteve. Estados Unidos e Israel foram contra. E ficaram meio que com raiva, não sei, do governo brasileiro por algum motivo. E fica como se fosse segurando a população brasileira naquela região. Isso é uma coisa que está nítida. Retaliação, no caso. É uma retaliação. É uma retaliação. Eu também acredito nisso. E outra coisa, o governo brasileiro mandou um avião com alimentos e mantimentos para aquela região da faixa de Gaza. Alimentos do MST, do Movimento Sem Terra. Chegou lá no Cairo, de lá não saiu. No Egito, Porque não né? estão permitindo que saia para entrar lá no território. Então, isso é retaliação? É uma questão a se pensar. É retaliação. A gente pode afirmar isso. Mas fica também a pergunta a nível internacional. A gente vê que é, mas fica a pergunta a nível internacional. Não está vendo que é retaliação? Agora, Muito complicada essa história. na sua visão, como que se resolveria esse problema lá no Oriente Médio? Olha, tem que ser através de negociação. Não se resolve problema dando tiro um no outro e jogando bomba um no outro. Nunca vi resolver problema nenhum desse jeito. Todos os conflitos, para terminarem, depois tem que ter uma negociação. Agora, para se resolver de verdade, essa negociação tem que ser efetiva. Tem que se considerar todos os lados e respeitar todos os lados como iguais. Porque se uma negociação ocorre com um sendo uma figura supremacista frente ao outro, Mandatário, né? não se resolve, porque vai continuar acontecendo o problema que vai levar pessoas a se revoltarem e a enfrentar aquela situação com violência. É isso. Tem que se negociar. Toda saída tem que ser uma saída dialogada. Agora, é como eu estou dizendo, não é aquele diálogo onde um fica subalternizado e outro numa situação de superioridade. Desleal, né? Isso. Tem que ser uma negociação em que se considere os direitos de ambos os grupos. Tem uma questão também que a gente esqueceu até de abordar, que a gente estava falando em off aqui, antes de voltar à transmissão, a gente estava falando sobre a questão do o que leva, já levou, né? Já contou a história da pressão que o pessoal de Gaza ali estava sentindo,
gerou o Hamas mais fortalecido e houve esses ataques. Mas o que leva o agente do Hamas ou do grupo terrorista a atacar civis, assim, a desumanificar as pessoas, né? Porque a gente estava falando sobre ideologia e fanatismo. Tem diferença, assim, notória sobre essas duas palavras? Sim, com certeza. Veja, ideologia é um conjunto de ideias. Eu tenho um conjunto de ideias sobre algo, isso é uma ideologia. Essa é a visão, digamos assim, lato sensu de ideologia, é um conjunto de ideias. A gente tem uma visão assim mais stricto sensu de ideologia, que é uma visão marxista, que é um conjunto de ideias que meio que cria uma ilusão sobre a realidade, para que as pessoas não percebam como a realidade é de fato, certo? E aí a crítica marxista é que o capitalismo ele cria uma ideologia ilusória, onde a gente acha que o único mundo possível é esse em que vivemos. E não temos assim como pensar em outros mundos possíveis, em outras formas de organização social possível. Isso é ideologia. A gente tem esses dois conceitos. O conceito mais lato sensu, que é o conjunto de ideias, e esse conceito mais stricto sensu, que é conjuntos de ideias criadas pelo sistema para fazer com que as pessoas se adequem ao sistema e não questionem ele. Já o fanatismo é quando grupos ou pessoas colocam ideias como verdades absolutas e acima de qualquer coisa e usam aquilo para atingir objetivos. Então isso que você falou da desumanidade imposta ao outro é um produto do fanatismo. Porque alguém, para atacar, violentar, matar uma outra pessoa numa situação de conflito, como a que estava acontecendo, ou numa situação de terrorismo mesmo, como aqui houve a invasão e população civil que não estava em conflito começou a ser massacrada. Há um processo desses grupos de desumanizar o outro. Porque se as pessoas se verem como iguais, elas não vão fazer aquilo. Então há um processo de fanatização do indivíduo para que ele não veja o outro como um ser humano. E aí, quando não se vê o outro como um ser humano, nós temos aí um estado de completo fanatismo. E aí, aquilo que se coloca como principal é a ideia a ser atingida. O outro passa a ser um mero objetivo, um mero caminho para se atingir um objetivo. E aí a gente tem toda essa violência. O fanatismo, hoje, é um dos maiores geradores de violência. E é importante a gente colocar isso, porque muitas vezes há o fanatismo político também. Aqui no Brasil está bem presente, né? De pessoas que colocam aquela sua ideologia como se fosse a verdade eterna e absoluta, acima de tudo, acima de todos, e o outro, que pensa diferente, na cabeça do fanático, é desumanizado. A gente tem que criar o movimento oposto. Humanizar. E se humanizar. Porque a desumanização do outro é o que provoca coisas como a gente está vendo hoje no mundo. Bem, a gente agradece os esclarecimentos, né? Foi muito esclarecedor essa muito questão. Boa conversa. Inclusive, foi uma indicação, né, do professor João que trouxéssemos aqui o professor Jerônimo para falar sobre essa questão do Hamas, para entender melhor. Muito boa indicação, inclusive. Eles falaram assim, ele vai saber falar direito. E realmente foi muito esclarecedor. A gente agradece, inclusive, o professor falou no começo, né, tá aí em campanha, né? Como é que tá essa questão? Tá... Quando é? Quando é a eleição? Pode falar de novo. A eleição do SINTEP, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, vai acontecer nos dias 22 e 23 de novembro. Vão haver urnas fixas e urnas volantes. As urnas volantes são as que vão passar pelas escolas. E nós estamos pedindo voto na chapa 1, que é a chapa que representa todo esse processo de luta e de conquistas do SINTEP,
pelas nossas categorias de trabalhadores e trabalhadoras em educação. É exatamente essa a chapa que vem construindo essa luta e conseguindo todas essas conquistas. E para a gente conquistar ainda mais, é preciso renovar esse nosso mandato. Por isso a gente pede voto na chapa 1, estadual, regional e também no Conselho Fiscal. Olha aí. Bem, a gente agradece a participação aqui. Inclusive, está aberto, né, para vir outras vezes para falar sobre outros temas. Importante, né? Quando a gente tiver mais dúvidas sobre história, a gente vai convocar o professor Jerônimo. E assim, como é que o pessoal faz que quiser acompanhar Jerônimo? Tem as redes sociais, como é que tá essa questão? Tenho sim, redes sociais. Tenho o Instagram, Jerônimo Galvão, tenho o Facebook. Agora o Facebook eu entro bem pouquinho, viu, gente? Então é mais pelo Instagram mesmo. E eu que agradeço. Eu agradeço o convite, agradeço poder ter falado sobre esses temas, que não foi um tema só. A gente discutiu aqui a questão do conflito que está acontecendo na faixa de Gaza, mas também discutimos aqui a questão da história, a questão da educação, história do Brasil, não é? E reiterando que o que está acontecendo em Gaza é absurdo, é um absurdo, e o mundo precisa denunciar o genocídio da população palestina que está acontecendo ali na faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, reiterando que é preciso continuar lutando contra todas as formas de preconceito. O antissemitismo é um preconceito que precisa ser enfrentado para que não ocorra. Então é isso, a gente agradece. E o pessoal que está acompanhando tem que fazer o quê, Maninho? Se inscrever, comentar, curtir o canal, né? Importante, se inscrever no canal, o pessoal que está aí acompanhando, escrever aqui o que achou, né, do episódio, o que achou da participação do Jerônimo. E é isso, né? É isso aí. Até a próxima, né?